A grande questão é o seguinte: você se sente confortável em se deparar com uma questão de princípio fundamental da contagem? Você se sente fundamental, você se sente preparado para fazer uma questão da AFA, da Escola Naval, da EPCA, desse assunto? Cara, esse é o tópico que você precisa, infelizmente ou felizmente, ter um repertório de questões e eu estou aqui para te apresentar mais uma das ideias que é fundamental que você tenha no seu arsenal. Então, antes de eu começar a justificar o porquê que você precisa desse like, de tudo, se você não é inscrito, eu te convido a ser inscrito nesse canal e deixar o like, porque o like ele é a moeda vital do YouTube. Você precisa dar o like para o YouTube entender que isso é relevante e me ajudar a continuar produzindo e outras pessoas a continuarem assistindo. Então vamos lá. A vendedora de roupas está arrumando os cabides da vitrine de uma loja. Ela deve pendurar 5 camisas, 3 bermudas e 2 casacos na vitrine. Então, esses são os objetos que serão pendurados. E aí é importante que você tenha, para fazer uma questão, não só de análise combinatória, mas qualquer coisa, sobretudo quando o texto é grande, que você saiba as principais informações. De modo que cada peça fique uma lado da outra sem sobreposição. Então, sem sobreposição. Show! Quantas são as disposições possíveis nessa arrumação, de modo que uma mesma peça fique de modo que peças de um mesmo tipo fiquem sempre juntas. Então, a pergunta é: depois do de modo que é quando ele apresenta para você a condição. Ou seja, aquilo de especial que é proposto para aquela questão especial. Uma questão especial para pessoas especiais. Cara, o primeiro passo é você tentar entender o que está acontecendo. Por exemplo, se eu começo por camisa, eu não posso do lado de uma camisa botar um casaco. Não posso. Ou um agasalho. Não posso. Eles têm que ficar pertinhos. E a ideia de análise combinatória de princípio fundamental de contagem, quando você quer que coisas fiquem juntas, coisas semelhantes fiquem juntas, a quantidade de formas que duas pessoas estão juntas, uma após a outra na fila, é bem parecida. Eu tenho quantas camisas? 5 camisas. Como eu quero que elas fiquem juntas, eu vou pensá-las como se fossem um conjunto. Um conjunto de 5 camisas. Camisa 1, camisa 2, camisa 3, camisa 4, camisa 5. E aí, logo ao lado, eu penso em 3 bermudas. E 3 bermudas eu vou considerar como um outro grupo. Bermuda 1, bermuda 2 e bermuda 3. Por outro lado, o último caso, que são os 2 agasalhos, eu vou pensar como se fosse um grupo também. O grupo composto pelo agasalho 1 e pelo agasalho 2. Deixa eu só ver se pegou tudo. Pegou sem problema. Pablo, mas por que você considera o grupo? Porque eles têm que estar sempre juntos. Caso eu não considere, existe a possibilidade de ter uma blusa entre as camisas. Isso não pode. Porque peças de um mesmo tipo têm que estar sempre juntas. Considerei elas juntas. E aí a pergunta que não quer calar é: de quantas formas eu consigo organizar, de quantas formas eu consigo permutar 3 objetos? Pensa assim: 3, 2, 1. Então eu vou pensar assim, para primeira posição, segunda posição, terceira posição. De quantas formas eu consigo escolher objeto para a primeira posição? 3. De quantas formas eu consigo escolher objeto para a segunda posição? 2. E para a terceira, 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Você sabe, inclusive, tem fórmulas, inclusive, para calcular a quantidade de permutações de objetos não repetidos. Que é o seguinte: permutação simples de n objetos é n, que é a quantidade de objetos fatorial. Então, nesse caso, a quantidade de permutações que você pode assumir é o meu 3, porque são 3 objetos, fatorial. Aí tu olha para as opções, não tem 6. Acho que o Pablo está equivocado. Acho que o Pablo errou. Mas não. Você tem que considerar uma outra coisa. Por exemplo, se eu trocar a 1 e a 2 de posição, eu gero outro caso, porque mudou de posição. Pensa que um agasalho é vermelho e o outro é verde. Se eu troco verde com vermelho, eu gero uma outra coisa, um outro visual. Às vezes, com as mesmas coisas, você consegue gerar uma decoração completamente nova. Só reorganizando, só reagrupando. Então,
como a ordem, como a posição desses caras deve ser levada em consideração, por exemplo, se ao invés de camisa 1, camisa 2, fosse camisa 2, camisa 1, eu tenho que considerar a permutação desses objetos. Então, esses 5 entre si, de quantas formas eu consigo considerar 5 objetos trocando de posição? Então fica 6, que é a quantidade de formas que eles podem trocar grupos com grupos, vezes 5 fatorial, que é a quantidade de formas que essas camisas podem trocar entre si. Por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5 camisas e desejo permutá-las, de quantas formas eu posso escolher a primeira? 5. A segunda? 4, 3, 2 e 1. Então eu consigo permutar de 120 formas, que é o meu 5 fatorial. 3 blusas, 3 bermudas, 3 fatorial. 2 agasalhos, 2 fatorial. E aí agora o meu objetivo é só fazer a conta. Se você fizer, fica 6 vezes 5 fatorial, 120, vezes 3 fatorial, 6, vezes 2 fatorial, 2. Olha, 6 vezes 6, 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes. 120 é 12 vezes 10, vezes 6. Para que tá quebrando? Não sabe fazer conta não? Cara, sem calculadora a gente tenta sempre fazer da forma mais fácil. Isso daqui dá 144. 144 vezes 60. 144 vezes 5 dá 720. Mais 144. 864 vezes 10. 864 0 é a resposta da questão, aquilo que se encontra na nossa letra E. Ou seja, conseguimos entender mais ou menos como que funciona isso. Tinha, inclusive, há 2 anos atrás, uma questão da EPICAR que levava em consideração isso dentro de uma das afirmativas. Então, se você vai fazer qualquer concurso que tenha princípio fundamental da contagem no seu edital, é válido que você tenha assistido esse vídeo e é válido que você busque questões semelhantes. Um exemplo, na prova da SpaceX de 2020 tem uma questão parecida, tem uma questão semelhante, que pergunta de quantas formas Oliveira e Gomes não ficam juntas. É uma boa questão para você procurar, porque você precisa replicar, você precisa colocar a ferramenta, o artifício no seu arsenal, mas você precisa colocar em prática para ver se foi. Chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever se você está se preparando para o Colégio Naval para EPICAR. Clica no link da descrição para entender como que você pode turbinar ainda mais a sua preparação em matemática. Lá eu te mostro tudo que compõe o meu curso de matemática completo e focado no Colégio Naval ou na EPICAR. Tamo junto e até a próxima!